Vamos começar a nossa reunião, né? E hoje temos aí a Mayra para falar com a gente. Mayra, microfone, câmera, tudo seu. Fique à vontade. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês para a gente conversar nessa quinta-feira depois dessa chuvinha. Eu agradeço muito o convite da Tia Veni, que sempre se lembra de mim, o que me obriga a estar aqui na reunião, porque quando eu não tenho compromisso, tudo acontece, né? E quando eu estava pensando nesse convite, eu me peguei, né, fazendo uma ligação do que a gente estuda no Espiritismo com o meu trabalho. Como todo mundo sabe, eu sou assistente social e eu faço avaliações no judiciário em questões relacionadas a famílias e a crianças, né? Que são chamadas de estudos sociais. E hoje em dia exige-se de nós profissionais, né, do serviço social, que além da gente falar da realidade daquela família, a gente aborde nos nossos laudos também questões relacionadas ao gênero. Como eram divididos os papéis naquela família que se desfez, o que era a responsabilidade do homem, o que era a responsabilidade da mulher, como que aquela mulher é vista após a separação, e questões relacionadas ao feminino. Talvez por conta, né, de todo o discurso que hoje em dia anda tão inflamado, relacionado às questões da mulher, à violência, à igualdade das condições de trabalho, à igualdade das condições dentro da casa também. E aí eu me peguei pensando, né, que quando a gente estuda a história de Jesus, a maioria das pessoas, os grandes destaques são homens, né? Pouco a gente tem da história de Maria. Eu estou falando de mim, do meu conhecimento. E outro dia eu estava fazendo culto no lar com a minha mãe e me veio isso na cabeça. Ah, vou fazer a palestra sobre Maria. E comecei a minha pesquisa, né? E aí, o que a gente descobre quando a gente coloca Maria lá no Google, quando a gente procura livros e fontes para a gente, né, se aprofundar na história dela, né? Porque eu brinquei com a minha mãe, eu falei, se eu tivesse que fazer um estudo social da família de Jesus, eu pouquíssimo saberia de Maria, né? Eu não sabia, antes de fazer essa pesquisa, eu não sabia com quantos anos ela casou, como é que era o relacionamento dela com José, eu tinha dúvidas se ela tinha tido outros filhos ou não, como que era esse relacionamento com Jesus, se todo mundo aceitava tudo, e fiz essa brincadeira, né? Foi uma brincadeira, mas que me levou a essa curiosidade. E quando a gente vai falar de Maria, a gente percebe que ela tem vários nomes, né? Ela é nomeada de várias formas. Dia 12 foi dia de Nossa Senhora, que é a Maria, ela é a Maria de Nazaré, ela é a Santa Maria, ela é a Mãe Maria, a Virgem Maria, a Nossa Senhora, a Santíssima Virgem Maria. E falar dela é uma tarefa que exige muita delicadeza e muito respeito. Quando a gente faz essa pesquisa, fica claro que poucos são os registros bíblicos a respeito de Maria. Somente no Evangelho de Lucas, de Mateus e de Jó tem algumas passagens que fazem relação a ela e nos Atos dos Apóstolos. A principal fonte bíblica que a gente tem, que fala de Maria, é o Evangelho de Lucas. E Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, nos esclarece que foi porque, quando o nosso companheiro Paulo ficou preso na Cesareia, ele contou para o médico Lucas, que era um amigo, que ele tinha muito desejo de escrever uma bibliografia sobre Jesus, uma biografia. E aí, ele queria usar como fonte as memórias dessa mãe, de Maria. E como ele estava preso, né, o Lucas foi até onde a Maria estava e coletou todas as informações necessárias para que o Paulo escrevesse essa biografia. E Emmanuel nos coloca que o Lucas fez um trabalho de um verdadeiro repórter, entrevistando até testemunhas oculares dos ditos e dos feitos do Galileu. E eu separei uma citação aqui que eu achei muito interessante, né? Do Paulo e Estevão, que coloca assim, que o médico amigo, se referindo a Lucas, satisfez-lhe integralmente o desejo, legando à posteridade o precioso relato da vida do mestre, rico de luzes e esperanças divinas, a partir
dos contos de sua mãe. Então, eu achei muito bonito essa citação, me chamou muito a atenção. Quando eu continuei minha pesquisa, né, o que eu percebo é que, além dessas referências do Novo Testamento, a gente encontra na literatura espírita algumas obras que nos ajudam a reconhecer a grandeza de Maria, né? Que há mais de 2000 anos ela já era um espírito evoluído, que tinha elevadas virtudes, que a tornaram apta para exercer essa missão de ser a mãe de Jesus, que, como todos nós sabemos, é o maior modelo de perfeição a ser seguido, né, de perfeição moral. E as obras espíritas colocam para nós, né, Emmanuel principalmente, que para que Jesus encarnasse na Terra, foi feita uma intensa preparação espiritual. E que quando chegou próximo da vinda de Cristo, várias entidades angélicas movimentaram todo o sistema solar nas proximidades do nosso planeta, adotando providências de vasta e generosa importância que foram levadas a efeito. E também foram escolhidos os instrutores, os percursores imediatos do Cristo e os auxiliares divinos que participariam dessa tarefa. Então, foi um projeto todo planejado na espiritualidade, né? Eu até brinquei, falei, imagina como que foi isso, né? Quando sentaram todos lá no departamento de reencarnação para planejar a vinda de Jesus e escolher quem seriam os seus pais, os seus amigos, os seus percursores, para auxiliarem na sua tarefa, na tarefa que ele tinha para vir no nosso planeta, né? E aí, eu ainda brinquei, imagina se escolhessem pensei comigo, se escolhessem uma mãe para Jesus, que não permitisse que ele saísse, que não aceitasse as ideias dele, que atrapalhasse o máximo possível, como que seria isso, né? Mas quando a gente vai fazendo a leitura e vai tendo conhecimento, né, de como foi isso, de como foi esse planejamento, a gente vê o quê? Né? Que Maria e José assumiram um compromisso perante a espiritualidade. E quando eles chegaram aqui, eles não esqueceram do que eles tinham planejado, né? Ela planejou que ela seria a mãe dele, que ela ia possibilitar a ele, né, que ele cumprisse com essa tarefa, porque ela foi de grande auxílio para ele, e ela chegou aqui e não esqueceu do seu planejamento. Aí, quando eu paro e penso, falo, nossa, o que será que a gente planejou lá em cima para essa encarnação, que a gente já chegou aqui e está esquecendo, né? Não está cumprindo. E aí, quando a gente, né, segue nos estudos da história de Maria e tudo mais, a gente percebe que ela tinha uma tarefa magnânima e muito complexa de ser a mãe de Jesus, porque ela precisava, né, auxiliá-lo para que ele pudesse estar entre os humanos, entre nós humanos, falar do amor e ser um exemplo e um principal agente para ensinar esse amor. Então, a tarefa dela foi muito complexa e muito difícil. E quando a gente fala que tiveram os percursores imediatos de Jesus, né, que prepararam o caminho para ele ser o maior de todos os profetas e o governador do nosso planeta, Emmanuel nos pontua que um deles foi Simeão, que foi quem o abençoou, que abençoou Jesus quando ele foi apresentado pelos pais no Templo de Jerusalém. Ana, que era uma mulher estéril, que vivia um relacionamento, né, com um esposo que tinha outra esposa e tinha filhos, e ela sofria muito por isso. Em uma das suas orações, ela pediu a Deus que lhe possibilitasse engravidar e ter um filho, que ela entregaria para ser um profeta, né? E então nasceu Samuel, que foi um profeta que foi entregue, né, aos profetas muito pequeno por ela. E ele foi um dos que possibilitou, né, que preparou esse caminho para Jesus. Isabel também, prima de Maria e a mãe de João Batista, que foi quem batizou Jesus. E José e Maria, que tiveram importância decisiva nesse plano reencarnatório, né? E o que a gente tem é que todos eles foram verdadeiros mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, e que sem eles
Cristo não encontraria os elementos necessários para conseguir cumprir a sua tarefa. A vinda de Jesus para o planeta Terra se deu em um momento em que a humanidade tinha muitas dificuldades. As ideias religiosas eram politeístas e nós tínhamos a necessidade e estávamos em condições de receber novos ensinamentos. E foi nesse momento que Jesus encarnou aqui na Terra. Os pais, Maria e José, foram os eleitos do Senhor. E os seus espíritos experientes entraram em contato com a humanidade, conservando a consciência da tarefa, do que eles tinham programado lá no plano espiritual. E coube a Maria a missão de ser a mãe de Jesus, aquela que o ensinaria a caminhar, a falar, que iria conduzir os seus passos até que ele pessoalmente pudesse conduzi-los sozinho e auxiliar a humanidade. Portanto, a missão dela, que começou no plano espiritual, quando ela aceitou essa tarefa, continua até hoje, porque ela continua cuidando, né, de nós aqui na Terra. Então, ela aceitou essa tarefa, ela acompanhou Jesus e ela continua cuidando da humanidade aqui na Terra. Segundo informações das fontes cristãs, a Maria, ou Miriam, como ela era chamada, tinha um nome de origem hebraica que significava Senhora da Luz. E ela era filha de pais judeus, que eram o Joaquim e a Ana. Não se sabe ao certo aonde ela nasceu, mas sabe-se que foi entre os anos 18 ou 20 antes de Cristo, na Galileia. Ela viveu em Nazaré a sua infância, ficou noiva do carpinteiro José e ela se casou aos 14 anos, como era comum à época. E aí os evangelhos nos contam que ela recebeu um anjo que lhe contou que ela seria a mãe de uma criança divina. E ela atendeu a essa determinação. Emmanuel nos conta que em um dia ela estava, né, na casinha dela, tinha feito todas as tarefas, já estava anoitecendo, e aí ela já estava em prece, se preparando para dormir, quando ela percebeu a presença de uma entidade espiritual na sua casa. E aí Emmanuel nos coloca que era um espírito evangélico, que vinha trazer-lhe a notícia do nascimento do Messias, anunciando que ela tinha sido escolhida para recebê-lo. E Maria mostrou a sua fortaleza moral e a sua fé inabalável nos desígnios supremos. Ela consentiu com o anjo e colocou para ele que eu sou a serva do Senhor, faça em mim segundo a sua palavra. E aí Emmanuel segue nos colocando que Jesus foi acolhido num lar que foi cuidado com muito carinho por essa mulher extraordinária. Quando ela foi advertida por Simeão, né, o sacerdote do Templo de Jerusalém, na apresentação e na purificação de Jesus, ela tinha a intuição vívida de que haveria de cumprir a missão que ela tinha se responsabilizado e acompanhar o caminhar do seu filho querido, que desde menino já mostrava que tinha conhecimento e consciência da sua missão aqui na Terra. E aí a gente para pensar, né? Como será que foi a vida de Maria como mãe? Como que a Maria se sentia, por exemplo, quando Cristo sumiu por 3 dias e ela só encontrou ele depois, sentado lá no templo, conversando com os doutores da lei? Como que ela se sentia quando Jesus saiu a caminhar para transmitir os seus ensinamentos de amor e fé? Como ela ficava? Como ela recebia esse filho depois dessas caminhadas? E a gente tem em Emmanuel, né, que ela ficava feliz quando ele retornava a Nazaré, que ela tratava com respeito as suas colocações, mas a sua consciência lhe dizia que Jesus era um homem nada comum, que ele trazia uma palavra que gerava raiva, inveja e medo a todos aqueles que tinham o poder e que dominavam o cenário político e social, e que este comportamento de Jesus lhe renderia sérias consequências. Mas, mesmo assim, ela sempre acompanhou esse filho.
E Humberto de Campos, no livro A Boa Nova, nos coloca que ela acompanhou ele também nos momentos do Calvário. E ele nos lembra que, diante da cruz, ela deixava-se guiar pelas lembranças do nascimento do filho na manjedoura, da amizade e das conversas com a prima Isabel, das profecias do sacerdote Simeão, de Jesus menino em conversação caridosas com os viajantes, lavadeiras, mendigos sofredores e até malfeitores, tratando a todos como irmãos. Nas menores coisas, ela reconhecia a intervenção da providência celestial. E mesmo que dos seus olhos caíssem muitas lágrimas, ela sentia o seu coração arrebentado de tristeza, mas no seu íntimo ainda estava aquela frase que ela disse para o anjo: eu sou a serva do Senhor, e façam-se em mim segundo a sua vontade. Maria foi resignada diante do maior testemunho da sua missão. E quando ela estava lá no Calvário, olhando para Jesus crucificado, todos os discípulos tinham sumido por medo do que tinha acontecido com o mestre. Mas o João voltou e estendeu os braços amorosos para ela, e ambos viram quando Jesus, mesmo com tanto sofrimento, murmurou para eles: filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí o seu filho. Palavras que ensinam para nós sobre o amor universal. E ali, ombro a ombro com João, ela esteve com Jesus até o fim. Depois que Jesus foi para a cruz, os discípulos se reencontraram e se dispersaram por vários lugares diferentes para difundirem a boa nova. E Maria foi morar na Betaneia com alguns parentes próximos que a esperavam com muito carinho. Mas conforme foi passando o tempo, os ensinamentos de Jesus se converteram em elementos de áspera discussão entre os seus seguidores. E para Maria, lá com a família, a situação foi ficando bastante difícil. Então, algum tempo depois, João se lembrou do compromisso que ele tinha assumido com Jesus, de cuidar de Maria, e foi ao encontro dela, lhe contando sobre a nova vida que ele tinha entre as pessoas que acreditavam na Boa Nova e no exercício que ele tinha de ensinamento dos cristãos. Com isso, João a levou para viver com ele, numa casinha que eles colocam que era situada no alto de uma montanha e que dava para ver o mar, que se localizava em Éfeso. E João lhe contou que essa casinha, que era uma casinha simples e pobre, foi doada por um membro da família real de Abiadene, que se converteu ao amor do Cristo. E lá, eles passaram a viver juntos, Enquanto João ele passava um pouco de tempo com Maria e o restante do tempo ele trabalhava, para a igreja de Éfeso, levando a palavra de Jesus. Mas lá se tornou um lugar de pouso e de refúgio dos desamparados, onde eles ensinavam as verdades do Evangelho a todos aqueles que tinham boa vontade. E iniciaram nesse lugar, nessa casinha, uma nova era de amor na comunidade universal. E essa casinha ficou conhecida como Casa da Santíssima, porque ela diariamente acudia os desamparados que lhe suplicavam assistência espiritual. E Maria foi vivendo lá, ora com João, ora sozinha, mas nunca deixando de amparar e transmitir, ao povo as mensagens da Boa Nova e de acolher aqueles que necessitavam. E uma noite, a Maria estava lá na sua casinha, olhando o mar, olhando o entardecer, o luar, e viu que se aproximou dela um pedinte que a chamou de mãe. Mas ela não estranhou, porque tantos outros faziam isso. E ele se ofereceu para fazer companhia e para que ela o abençoasse. Ela o convidou para entrar e eles passaram a conversar. E aquela voz para ela trouxe tanta simpatia. E ele falou do céu, a confortou, trouxe palavras amorosas e ela pensava lá: que mendigo seria aquele
que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com tanta doçura. Foi quando o expediente estendeu as mãos para ela e lhe disse: minha mãe, vem aos meus braços, num gesto da mais bela ternura. Com uma profunda comoção, ela olhou para as mãos dele e viu 2 chagas, como as que Jesus teve na cruz. E, instintivamente olhou para os pés também e viu as mesmas chagas. E de ímpeto ela percebeu que era Jesus e quis se ajoelhar aos pés dele. Mas não, ele não deixou. Ele ajoelhou aos seus pés e beijou as suas mãos. E Emmanuel nos conta que esse encontro trouxe uma... Emmanuel não, né? Desculpa. O Humberto de Campos nos conta que esse encontro trouxe tamanha alegria para ela. Depois disso, foram buscar João, porque ela já não falava mais. Ela ficou deitada, ela não conversava, e 2 companheiros foram buscar João e o trouxeram. Maria estava aguardando com muita serenidade a ruptura dos seus laços que aprendiam a vida material, com muita tranquilidade. O livro nos conta que ela experimentava a sensação de estar se afastando do mundo, quando entidades angélicas a cercavam, cantando hinos de glorificação. Maria, nessa sua passagem, se lembrou dos discípulos perseguidos, pela crueldade do mundo, e desejou estar próxima deles, no lugar onde eles sofriam. E ela foi conduzida até lá, aos calabouços romanos escuros e tristes. E Humberto de Campos nos conta que ela abraçou a todos os que estavam presos, sentiu as suas angústias, fez preces, espalhou sua misericórdia e, antes de ir embora, ela se aproximou de uma jovem e sentiu toda a tristeza dela. E disse ao ouvido dessa jovem que era para ela se acalmar, que tudo ia passar. E essa jovem começou a cantar. E essa canção foi acompanhada por todos os outros que estavam naquele cárcere. E quando ela subiu, quando ela saiu desse lugar, ela saiu ouvindo esse testemunho, essa canção. E Maria não terminou a sua tarefa com o seu desencarne, A nossa Mãe Santíssima, como ficou conhecida para sempre, intensificou o seu trabalho após o desligamento do corpo físico. Nós sabemos que Maria dirige no plano espiritual várias organizações de socorro aos necessitados, principalmente os suicidas. Camilo Castelo Branco, no livro Memórias de um Suicida, traz o primeiro relato sobre a Legião dos Servos de Maria, que reúne um extenso grupo de espíritos devotados à assistência dos suicidas, resgatando-os das zonas inferiores e os encaminhando ao Hospital Maria de Nazaré e à Mansão da Esperança, instituições que são dirigidas por ela. Eles recebem, amparam e encaminham os nossos irmãos que se deixaram levar mais pelas dúvidas e desesperanças do que pela fé em Deus, demonstrando assim que ninguém fica desamparado e que o amor de mãe dela acompanha a todos. No Memórias de um Suicida, tem um relato da chegada da caravana de Maria, Então, ele coloca para nós que a caravana chega com seus comboios luminosos, puxados por lindos cavalos brancos e precedidos por um pelotão de lanceiros que lembravam guerreiros egípcios da antiguidade, com um oficial comandante à frente, segurando uma flâmula azul celeste, aonde se lê Legião de Servos de Maria. Trajados de branco, eles apresentavam-se caminhando pelas ruas lamacentas do Vale dos Suicidas, de um a um, em coluna, rigorosamente disciplinada, enquanto, olhando-os atentamente, distinguimos, à altura do peito de todos, uma pequena cruz azul celeste, o que parecia ser um emblema e um distintivo. Eu não sei vocês, mas quando a gente lê,
quando a gente faz a leitura desse trecho, eu consigo imaginar perfeitamente essa cena. E eu não sei se eu já sonhei ou se eu já vi, mas eu tenho a percepção que eu já conheço esse distintivo e esse uniforme. Não sei por quê. Em diversas outras obras, os espíritos superiores também fazem referência à dedicação da Maria aos sofredores. André Luiz, no Ação e Reação, relata que as preces dirigidas a ela são acolhidas pelos seus emissários, que as examinam e as atendem, conforme o critério da verdadeira sabedoria e do merecimento. No livro Mulheres do Evangelho, Estevão também nos fala de uma mulher que deixou sua marca nas vidas das mulheres de todas as origens e de todos os povos. Em sua pessoa, a mulher alcançou as estrelas e, através de sua santíssima maternidade, divinizou a expressão de mãe. E termina dizendo que essa mulher é Maria, simplesmente Maria. E, para finalizar, o nosso companheiro Chico psicografou na obra da Maria Dolores uma poesia que se chama Retrato de Mãe, que conta quando Maria desceu até o Vale dos Suicidas para socorrer e resgatar Judas. E essa mensagem é a grande lição do perdão incondicional dado por Maria Judas, que foi o traidor de seu próprio filho. E mesmo assim, ela foi até lá e possibilitou que ele seja cuidado. E isso nos faz pensar, né? Que ela continua a velar por todos nós. Como ela cuidou de Judas, ela continua a cuidar de todos nós que estamos encarnados aqui no planeta Terra. E não podemos nos esquecer disso. Diante de tudo que eu li e de que eu aprendi, né, a respeito de Maria fazendo essa pesquisa, me ficou claro que ela foi e ela é um grande exemplo a ser seguido, embora a gente não se lembre sempre dela quando nós falamos de Jesus. Ela é um exemplo de fé, porque mesmo com todas as dificuldades que ela vivenciou, com a não aceitação desse filho, por conta da mensagem de amor que ele trazia, ela nunca desanimou, ela nunca questionou Deus. E ela enfrentou as dificuldades da vida e os obstáculos que surgiram no seu caminho. Quando eu tenho uma dificuldade, alguma coisa mais complicada, às vezes a gente questiona Deus, né? Ah, Deus, onde você está agora que isso aconteceu? Ah, não é possível que Deus foi capaz de permitir que uma coisa dessa fizesse comigo, que uma coisa dessa acontecesse comigo, né? A fé é tão pequenininha e por coisas muitas, né, que não são grandes problemas, muitas vezes eu questionei Deus. E hoje eu falo, essa mulher enfrentou coisas tão difíceis e ela continuou, né, com o compromisso que ela estabeleceu de ser uma serva do Senhor e de aceitar tudo que vinha dele. Dessa forma, a gente pode pedir o auxílio de Maria diante das nossas situações aflitivas, recorrer ao seu amor de mãe, amor esse que nos acolhe como filhos queridos, que rogando a ela força, coragem, fé e sabedoria em todos os nossos dias. Não podemos perder de vista que, assim como ela, diante mesmo dos receios, ela não impediu a caminhada desse filho. Em nenhum momento ela falou, não, você não vai sair. Não, você não vai fazer isso. Imagina que você vai fazer um sermão lá no alto da montanha para um monte de gente que você não conhece, falando de um assunto que ninguém aceita. Você vai ficar aqui em casa e vai arrumar um serviço para se manter. Ela não fez isso em nenhum momento. Então, cabe a nós também seguirmos firmes a partir dos ensinamentos que nós temos recebido de Jesus, nos esforçando a cada dia para nos conhecermos melhor e para sermos melhores na nossa caminhada, tendo sempre consciência que somos responsáveis pelas nossas escolhas e fazendo a nossa parte frente às oportunidades que nós temos de aprender mais a cada dia. E, para terminar, eu gostaria de lembrar vocês que Maria, ainda quando estava encarnada e acolhia todos aqueles sofredores, ela sempre dizia, isso também passa. E que nós, nos nossos momentos de dificuldade e aflição, nos lembremos dessa mulher, que deve ser um exemplo de fé, de coragem e de cumprimento das suas responsabilidades.
E não nos esqueçamos que, por mais que nós tenhamos momentos difíceis, eles também vão passar. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigado, Mayra, pela lembrança, pelas histórias, né? Que faz a gente refletir no nosso dia a dia também, como nós caminhamos, né? Gratidão.